se quiser abrir o microfone para fazer essa oração, pedindo orientação para Deus, pedindo também, agradecendo, né, pelo dia que já tivemos, pela mensagem que já ouvimos no nosso momento de culto. Então, se algum aluninho quiser abrir o microfone e fazer essa primeira oração para a gente. Tá alguém me ouvindo? Eu faço. Tá, então, o Caio ou o Igor, pode ser o Caio que falou aí. Vamos lá. Beleza, eu vou fazer. Senhor Deus, te peço hoje, ó Pai, por mais um dia. Também te peço pelo culto, ó Pai, que o Senhor esteve com o pastor, conduzindo ele, ó Pai, para que ele pregasse a palavra, ó Pai. O Pai esteja também com o Lucas e a Márcia, ó Pai, que você possa estar conduzindo ó Pai, que eles possam trazer a palavra dominical pra gente, ó Pai. Ó Pai, esteja com todos aqui, ó Pai, que os que não estão aqui, o Senhor também esteja, ó Pai, por algum motivo. Ó Pai, é isso que eu te peço e agradeço. Perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos lá, então. Amém. Amém. Semana passada, a Márcia falou que deu uma aula sobre a reforma para vocês. É isso mesmo? Sim. E a última lição da nossa revista foi na semana retrasada, né? Que foi a lição de número 5, que falava sobre Barnabé, Ananias e Safira. É isso? É isso. Sim. Isso, então vamos lá. Então, a aula de hoje vai ser a continuação da revista, e aí eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu preparei. E acredito eu que vocês estão vendo aí na telinha agora, né? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Então, a lição de número 6, espera aí, só que antes, eu vou desligar minha... Não, vou deixar assim mesmo. Então, a lição de número 6 vai falar sobre a história de um personagem da Bíblia, de um discípulo, né, de um dos membros da igreja, que inclusive vocês vão ver que ele foi diácono da Igreja de Jesus. Só para relembrar, a revista que a gente está estudando, ela fala sobre a Igreja de Jesus, afinal esse é o título da revista, né? No decorrer das aulas nós vimos lá a origem de como que a Igreja de Jesus foi fundada, como que Jesus, né, qual foi a mensagem que Jesus deixou para os seus servos, né, quando ele voltou para os céus. Nós vimos sobre a questão do Pentecostes, que foi fundamental para a origem, né, para o início dessa jornada, né, da Igreja de Jesus. E aí, conforme nós fomos avançando, né, com as lições, nós vimos histórias de vários personagens que fizeram parte, né, que contribuíram para a obra da Igreja de Jesus. Nós vimos semana passada, igual eu falei, sobre Barnabé, semana retrasada, na verdade, né, nós vimos sobre alguns apóstolos, né, que foram, posto à prova, né, foram questionados, e mesmo assim eles se mantiveram firmes, né, na questão da coragem e da fé, respondendo, né, a diversos obstáculos, né, que estavam diante deles. Então, a lição de hoje vai falar sobre mais um personagem, chamado Estevão. Então, o título da nossa lição, eu acredito que todos aí tenham as revistas em mãos, se chama Estevão, Uma Vida por Jesus. Então, vamos lá, vamos ver o que essa aula de hoje tem a nos ensinar. Só relembrando, então, na última aula, né, para a gente seguir uma linha de raciocínio, nós vimos a história de Barnabé, Ananias e Safira. E aí, se vocês se lembram bem, a história falava sobre... Tinha um fator muito importante que prevalecia, né, na história, e era a questão da mentira. Como assim a questão da mentira? Nós vimos, né, que por algum motivo Ananias e Safira, eles mentiram, né? Eles buscaram mentir em benefício próprio, digamos assim. Eles queriam, de certa forma, por algum motivo específico, né, que, né, eles planejaram lá, enfim, eles acabaram planejando uma mentira para, de certa forma, receber um benefício, receber talvez um elogio. Enfim, isso não é um mal só daquela época. Hoje em dia, muitas pessoas fazem isso também. Inventam histórias, mentem, para, de certa forma, querer buscar uma coisa que nem é verdade. Uma coisa que talvez ela mesma se sinta bem, mas, na verdade, ela vai estar enganando a si mesma. Então, nós vimos lá, né, sobre essa questão da mentira, como eles mentiram,
e foi uma coisa tão grave, apesar de parecer ter sido simples, foi uma coisa tão grave porque eles mentiram, querendo mentir em nome da igreja. E isso foi uma coisa muito impactante. Tanto é que o fim deles foi bem triste, né? Eles tiveram a consequência desse pecado. Então, sobre a última aula, nós ficamos, né, com a seguinte reflexão: nós devemos compreender o quão séria é a mentira. Digamos assim, não existe uma escala de existe, uma mentira pequena e uma mentira grande. A mentira em si, ela é um pecado muito tremendo aos olhos de Deus, e quando nós o fazemos, né, quando nós mentimos, nós devemos ter em mente o quão sério é esse pecado, né? O quão sério é essa falta com Deus. E, além de compreender isso, nós devemos ter o seguinte sentimento, né? De rejeitar a mentira, rejeitar a falsidade. Igual eu disse, hoje em dia existem, né, muitas situações em que as pessoas fazem isso, elas mentem, elas simulam coisas que não são reais, enfim, isso é uma coisa muito séria, e o que devemos fazer como servos de Deus é evitar e rejeitar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. E com isso nós devemos agir. Qual é a forma que nós devemos agir, né, com relação à mentira? Nós devemos nos arrepender, principalmente, e se confessar de qualquer mentira e de qualquer pecado relacionado a isso. Só relembrando e recapitulando o que nós vimos na última aula, então. Bom, antes de avançar, todo mundo está conseguindo me ouvir bem? O som tá bom? Estão conseguindo ver direitinho a apresentação? Tem um microfone aberto que tá dando uma atrapalhada. Tá atrapalhando? O meu? Tem um que tá atrapalhando. Não. Ô, Victor. quê? Fecha o microfone, por favor. O quê? Você pode desligar o microfone? Desligar o microfone? É. Tá bom. Obrigada. Eu tava 40 minutos falando pra isso mudar. Bom, vamos lá então, vamos continuar. Então, a história de hoje, como eu disse, nós vimos lá no início, no primeiro slide de nossa apresentação, vai falar sobre a história de Estevão. Então, primeiramente, a revista, o autor da revista propõe aí para a gente entender quem era Estevão. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Isso, esse texto aí que está destacado na tela. Eu vou fazer essa primeira leitura. Conforme for, se a gente não exceder muito tempo, as próximas leituras eu peço para algum aluninho fazer para a gente fazer igual fazíamos lá na nossa escola dominical, lá na igreja. Aí a gente tenta, se não exceder muito tempo, a gente tenta fazer cada uma pequena leitura, tá bom? Eu vou fazer essa primeira leitura, então. Atos 6, do verso 1 ao 7. Vou dar alguns segundinhos e aí já vou iniciar a leitura, tá bom? Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Então, vamos lá. O título dessa passagem, né, de Atos 6, a partir do verso 1, diz a instituição dos diáconos. Então, olha só, como o tema central, né, o foco do estudo da nossa revista é falando sobre a igreja de Jesus, aqui nós vamos ver uma parte muito importante, que é a instituição dos diáconos. Então, vamos lá, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão.
e elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até o verso 7. Então, vamos lá. Como mencionado no início dessa passagem bíblica, foi a instituição dos diáconos. Porque o que acontecia? A igreja, conforme nós vimos nas últimas lições, ela crescia muito com o passar do tempo. Se aumentava o número de pessoas que iam ouvir a palavra de Deus, e com isso tinha uma certa demanda de afazeres que deveriam de tarefas que deveriam ser feitas ali na igreja de Jesus. E aí, os discípulos viram, né, a necessidade de terem algumas pessoas que fariam esse trabalho, né, de atender as pessoas, de servir conforme eles iam pregando. E aí eles elegeram esses diáconos, que seriam iguais os diáconos da nossa igreja que temos aqui, né, no Riacho Grande. Eles trabalham, né, para a igreja, buscando fazer o atendimento das pessoas que chegam, quando é solicitado alguma coisa pelo pastor, pelo conselho, eles estão ali para fazer a sua função, trabalhando para o bem da igreja. Então, e aí nós vimos que lá no verso 5, eles elegeram esse homem que diz que um dos requisitos para que fosse elegido a diácono era que a pessoa fosse uma pessoa de coração bom, uma pessoa que estava dedicada realmente à obra do Senhor. E aí, Estevão estava, né, entre as pessoas que foram nomeadas como diácono. Então, olha aí, destacando aí na telinha, para ajudar os apóstolos, foram escolhidos 7 cristãos para serem diáconos. E Estevão foi um dos escolhidos. Então Estevão era um diácono, né? Isso. Ele, a princípio, né, antes dessa necessidade, né, que os apóstolos fizeram, né, de ter alguém para ajudar, auxiliarem eles, né, nas tarefas que deveriam ser feitas na igreja, ele era apenas um servo cristão que fazia ali o seu papel, né, ele buscava entender a palavra de Deus. Tanto é que esse foi um dos parâmetros, né, um dos requisitos para ser elegido a diácono. Então, ele se tornou diácono de acordo com a escolha dos apóstolos. Então, beleza. Então, resumimos aqui quem era Estevão, né? De onde que ele apareceu e de onde que ele veio e o que ele se tornou para a Igreja de Jesus. E aí, olha só, aconteceu uma coisa muito complicada na época, não só na época, hoje em dia acontece muito também, não só na igreja, mas em qualquer coisa em que participamos, seja na escola, no trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, enfim, aconteceu uma coisa bem desagradável, né, naquele tempo. Olha só. Oposição dos membros da sinagoga. Lá em Atos, capítulo 6, do verso 8 ao 10. Se algum aluninho quiser fazer a leitura, eu acho que são poucos versículos. Eu acho que eu posso. Qualquer Atos 6, 8, 10. Isso. Por favor, cara. Do 8 ao 10, né? Posso ler Isso. tudo. Beleza. Exatamente. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Levaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão
e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Muito bem. Então, olha só o que aconteceu. É até o verso 10, né? Obrigado, Caio. Olha só o que aconteceu. Calma aí. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Então, Sim. tá bom. O que aconteceu? O que seria essa oposição dos membros da sinagoga? Como já foi mencionado, né, no texto, Estevão era uma pessoa muito dedicada, né, uma pessoa muito que buscava, né, adquirir sabedoria quando se tratava da palavra de Deus. Ele não era uma pessoa, digamos assim, como é que pode dizer, arrogante, de dizer que sabia tudo, mas ele sempre estava buscando aprender mais, e com esse aprendizado constante, ele pregava, né, ele falava aos demais membros, né, da igreja naquela época, e não era, muitas vezes, acabava que não sendo uma abordagem um tanto quanto tranquila. Ele meio que ele levava a sério essa questão, né, de falar com o que estava errado, mostrar as verdades da palavra de Deus. E aí, quando ele, né, como falei, exibia, né, ele mostrava que ele tinha esse conhecimento da palavra de Deus, alguns membros da sinagoga, eles acabaram que percebendo isso, né, percebendo essa presença, né, do Estevão, o quão ele era dedicado, né, o quão ele também mostrava ser inteligente, né, ou esperto com relação ao aprendizado da palavra de Deus. E aí alguns dos membros, eles planejaram, né, algumas coisas ruins com Estevão. Eles ficavam, de certa forma, olhando com um mal olhado para Estevão. Eles meio que buscavam meios para fazer com que Estevão parasse de falar da palavra de Deus. Então, o que acontece? Estevão, né, não só Estevão, mas muitos dos membros da Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus começou a ser perseguida por algum desses membros que eu acabei de mencionar aí. Eles viam, né, algumas coisas que para eles não eram, digamos assim, relevantes ou importantes, e aí eles faziam eles tinham, né, esse comportamento, essa atitude de perseguir aqueles que vinham para falar a verdade sobre a palavra de Deus. Então, a Igreja de Jesus começou a ser perseguida. E aí, né, não, como eu disse, muitos dos membros, né, que faziam parte da Igreja de Jesus foram perseguidos, só que Estevão, né, como eu disse, ele tinha essa presença, né, essa coragem de falar sobre as verdades da palavra de Deus. Alguns membros tinham raiva dele, eles planejaram, né, eles tramavam algumas coisas para que acontecesse com Estevão, porque eles tinham raiva dele. Então, né, e o que acontece, né, imagina só, é fácil para pensar até mesmo nas questões de hoje em dia, né, Estevão, ele foi perseguido, né, alguns membros da sinagoga, que alguns faziam parte até mesmo do Sinédrio, que foi o que a gente viu lá na aula 4, se eu não me engano. Sinédrio era como se fosse o conselho da região. Eles meio que perseguiam ele e questionavam, né, falando, não, isso aí que você está fazendo não é certo e tudo mais. E aí Estevão, mediante isso, ele não ficou quieto, não ficou calado. Ele, mesmo assim, ele continuou falando daquilo que aprendia, continuou falando da palavra de Deus, e demonstrou ali ter a sua coragem, né, a sua fé naquilo que ele aprendia. Então, olha só, precisamos ter a coragem de Estevão para compartilhar com as pessoas que Cristo é o nosso único Salvador. E foi exatamente o que ele fez na época. Muitas pessoas tinham ideias opostas a esse assunto, né? Eles pregavam aquilo que, digamos assim, para eles era o certo. Às vezes eles escondiam, né, ou ocultavam algumas partes da história, só para, digamos assim, sair em benefício próprio, igual eu disse lá no início da aula. E aí, Estevão via que isso não era certo. Ele pregava sobre aquilo que estava na Bíblia, né, estava na palavra de Deus. Ele levava bem a sério essa questão e ele tinha coragem, né, de se apresentar para aqueles que estavam ouvindo e falar, não, a palavra de Deus diz assim.
E aí ele foi muito perseguido por causa disso. Bom, vamos lá. E aí, né, como eu disse, alguns membros tinham muita raiva de Estevão, né, justamente por ele, né, se opor às ideias daqueles que achavam, que pregavam só aquilo que achavam que era necessário, né, aquilo que era o ideal para eles. E aí, vamos fazer mais uma leitura lá no verso do verso 9 ao 15 agora. Eu vou pedir para algum outro aluninho ler, se alguém tiver com a Bíblia aberta aí, ou o Igor, ou o Victor, ou o Luquinhas. São os alunos que estão aí presentes, né? O Caio já fez a leitura. Se algum aluninho puder ler do Atos 6, do versos 9 ao 15, por favor. Eu não posso ler de novo? Você já leu. Deixa algum outro aluninho ler agora. Beleza. Qual é o texto? Atos 6, do verso 9 ao 15. Tá aparecendo aí na telinha, o Igor. Ah, tá. Atos. Atos 6. 9 ao 15, posso ler? Pode, fica à vontade, pode sim. Levantarem-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e do da Clícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria ao espírito, pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e anciãos escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estejam assentados no sinédrio, fitando os olhos que Estevão, viam seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Isso, muito bem, obrigado, Igor. Vamos lá, eu tô com o microfone aberto aqui, então vamos lá. Então, o que aconteceu aqui, né, nesse momento, né, na vida de Estevão? Igual eu disse, ele teve a coragem, né, nós vimos no slide anterior, que ele teve a coragem, né, de mesmo diante das pessoas que tinham ideias opostas, ele falava, ele persistia, né, em falar sobre a verdade da palavra de Deus. E aí, as pessoas, né, esses membros da sinagoga que não gostavam de Estevão, eles fizeram um plano para prender e depois matar Estevão. O plano deles foi tão ardiloso que eles pagaram pessoas para mentirem a respeito de Estevão. Eles por si só já falavam mal de Estevão para todos, né, para todos que estavam ali na igreja de Jesus, falavam mentiras a seu respeito, e além disso, eles subornavam as pessoas para que falassem isso também sobre Estevão. Ou seja, eles deram dinheiro, né, a algumas pessoas para que mentissem também a respeito de Estevão. Eles incentivaram, né, outros a mentir e a condenar Estevão. O Igor fez a leitura dessa passagem, e lá no verso 14, verso 15, ele já estava sendo julgado por esses comentários, né? Esses comentários que as pessoas faziam a seu respeito, ele já estava sendo julgado aonde? No Sinédrio. Todo mundo lembra o significado de Sinédrio? Que eu falei acho que eu falei ainda hoje e falei também na aula de número 4. Sinédrio era o conselho, né? O conselho que julgava, né, as pessoas ali enfim, o conselho que julgava as pessoas ali na sociedade em questão, né? Com relação a delitos, a crimes que eles cometiam, enfim. E o Sinédrio era ali esse conselho, e
por esse plano, né, que fizeram sobre Estevão, né, aqueles que perseguiam Estevão criaram esse plano para prender e depois o matar, ele foi levado para o Sinédrio para ser julgado, né, julgado por comentários falsos que fizeram sobre ele, né. Hoje em dia seria intitulado como as fake news, né, que fazem a respeito das pessoas. Então fizeram esse tipo fizeram esse plano, né, contra Estevão, falando mentiras a seu respeito, para que ele fosse julgado. E aí, né, Estevão foi levado ao Sinédrio, e lá na passagem que o Igor leu, né, nesse verso que ele leu, a Bíblia diz que eles falavam assim a respeito de Estevão: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Ou seja, eles reverteram totalmente a situação, né? Eles falavam que Estevão, ele falava contra, né, o templo e contra as leis de Moisés, quando na verdade Estevão, ele falava a verdade como um todo, né? Ele não apresentava só partes da mensagem de Deus, da palavra de Deus para o povo, ele falava a respeito de toda a verdade sobre aquilo que ele aprendia da palavra de Deus. Então tá. E aí, o último versículo que o Igor leu falou que algo diferente aconteceu, né, naquele julgamento. Naquele momento, algo diferente aconteceu. Que foi o quê? Enquanto eles falavam, né, ao seu respeito, os que estavam assentados, olhando para Estevão, viram o seu rosto como se fosse o de um anjo. Então, olha só, Estevão, né, ali naquele momento, Deus estava com ele, né? Deus estava presente ali, se mostrando presente com Estevão, para que todos ali vissem também, né, a presença de Deus se manifestando ali como se estivesse junto com Estevão. Por que disso? Porque Estevão, ele se manteve firme. Em momento algum ele foi contra, né, a verdade da palavra de Deus. Ele teve a coragem, teve a fé para ir contra as pessoas, né, que naquela época era a maioria que falavam. Eles não falavam a verdade como um todo, eles falavam aquilo que julgavam ser necessário, e Estevão se manteve firme, corajoso e com sua fé para falar que aquilo não era totalmente a verdade. Ele pregava, né, com base, né, com os princípios da palavra de Deus. Então ele se diferenciava com relação a isso, e certamente Deus estava com ele. Deus viu a coragem e a fé que ele teve, e ali naquele momento de julgamento, ele estava com ele também. Tanto é que é mencionado que eles viram, né, alguma coisa diferente acontecer, que enquanto ele estava sendo julgado, né, e decidindo, né, uma punição para ele, eles viram o rosto dele como se fosse de um anjo. Eles ficaram, né, de certa forma, espantados, e justamente por isso, né, por a presença de Deus estar sendo refletida no rosto de Estevão, né. O Luquinhas quer falar alguma coisa? Bom, vamos lá, continuando então. E aí, enquanto ele estava sendo julgado, né, a presença de Deus se manifestou ali junto com Estevão, e aí quando ele estava no Sinédrio, aconteceu um fim bem triste para Estevão, mas mesmo assim, os fatos mostram que ele não se arrependeu de tudo o que ele fez, né? A história dele está na Bíblia, né? Está relatada na Bíblia, e isso foi um ato de fé e coragem muito tremendo, né? Devido ao que aconteceu. Esse texto que eu destaquei aí, ele é um tanto quanto grande, então eu vou deixar ele como tarefa, para que todos leiam. Pode ser ainda hoje, depois que acabar a nossa aula, ou durante a semana. Atos 7, do verso 1 ao 60. É o capítulo inteiro de Atos 7. Então vai ficar como tarefa, tá bom? Todo mundo tá prestando atenção? Sim? Não? Sim. Isso, então tá. Como tarefa, vocês vão fazer a leitura dessa passagem bíblica, ó, falando mais de uma vez para que todos entendam, né, esse propósito aí, digamos assim, dessa lição que eu vou deixar para vocês. Lerem, né, o que aconteceu com Estevão. Eu vou falar aqui o que aconteceu, inclusive eu vou passar até um vídeo, né, que mostra exatamente o que aconteceu com Estevão, né, nesse julgamento que ele teve. E aí
depois, para fixar ainda mais esse aprendizado, para lembrarmos, né, ainda mais dessa história de Estevão, vocês façam a leitura, Atos 7, do 1 a 60. Se vocês quiserem anotar aí, em algum cantinho, para se lembrar depois, eu vou mandar lá no grupo também, como uma atividade. Gente, lembrando, ler Atos 7, de 1 a 60, tá bom? Então, vamos lá. Estevão perante o Sinédrio, né, que era o conselho que estava julgando ele. Quando ele estava sendo julgado, ele deu uma resposta que deixou a todos ali presentes impressionados. Ou seja, ele não se manteve calado novamente. Ele teve ali a sua coragem, ele teve a sua fé, para mesmo quando ele estava sendo julgado, ele respondeu eles de forma que eles ficaram... Ele deu uma resposta impressionante para eles. Tanto é que a resposta dele foi tão impressionante, vocês vão fazer a leitura depois e vão entender melhor o que eu quero dizer. Eu vou passar um vídeo mostrando também qual foi a resposta que Estevão deu ali ao Sinédrio. Essa resposta foi tamanha, foi tão impressionante, tanto é que antes disso a gente viu que a presença de Deus estava com ele, ali junto com ele, ele conseguiu dar uma resposta tamanha para eles, que as pessoas não suportavam ouvir o que Estevão estava dizendo, elas tapavam os ouvidos, elas falavam, não, o que ele está dizendo, eu não acredito nisso, isso é... Enfim, eles não suportavam ouvir as maravilhas que Estevão falava ali naquele julgamento. Imagina só que momento que deve ter sido esse na vida de Estevão. Ele estava num sinédrio, onde, se pararmos para pensar, é como se fosse, digamos assim, onde lá se reúnem os juízes, os advogados, são pessoas totalmente preparadas, né, para esse tipo de situação, pessoas espertas que passaram a vida estudando, e como eles têm essa responsabilidade de julgar as pessoas, eles são preparados, né, para debater assuntos. E aí Estevão respondeu eles de uma tal forma que eles ficaram sem fala, eles não tinham nem o que falar, nem o que questionar o que Estevão estava falando, e aí, como último recurso, eles tampavam os ouvidos, falando, não, isso aí que você está falando não faz sentido. Eles não suportaram ouvir as maravilhas que Estevão estava falando. E detalhe, ele não falou por si só, ele falou com base no conhecimento que ele tinha, mas, igual nós vimos, a presença de Deus estava com ele. Igual foi mencionado, eles viram como se Estevão tivesse um rosto de um anjo. Então, a presença de Deus estava ali com Estevão, fazendo com que ele desse essa resposta para o Sinédrio. E aí, né, olha só o que aconteceu. É bem triste se pararmos para pensar, mas, igual eu falei, eles não suportaram ouvir, eles perderam a razão naquele momento, eles falavam, ele não pode mais falar, e aí Estevão foi apedrejado. Então, Estevão foi apedrejado, mas mesmo diante ali dessa punição que ele estava recebendo dos homens, né, desse julgamento, ele disse para que Deus, né, ele disse, Deus, receba meu espírito e perdoem esses homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles agem, né, de uma tal forma gananciosa que eles pensam, digamos assim, só em si mesmo. Eles não quiseram, né, pensar no que Estevão estava falando, e aí o julgamento que ele recebeu foi ser apedrejado. Estevão morreu e foi o primeiro mártir da igreja, que é quando uma pessoa é morta ou torturada, enfim. Estevão teve esse fim, mas vale ressaltar que em toda a sua jornada, né, em todos esses momentos, né, que ele passou de julgamento, de prova, ele se manteve firme, demonstrou ali a sua fé e sua coragem, e Deus estava com ele, né, igual a gente viu lá no verso que o Igor leu. A presença de Deus se manifestou ali, mesmo diante do Sinédrio, e Estevão se manteve firme até o último momento de sua vida. Então agora, turminha, vocês estão vendo aí, né, essas imagens aí que o Estevão, uma vida por Jesus, e as imagens de Estevão aqui, e ele junto ao Sinédrio, né? Eu vou passar um vídeo para vocês, então,
Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Eu vou parar de... Opa. Você vai passar vídeo? Isso, eu vou interromper e aí eu vou compartilhar minha tela. Opa, peraí. Mas não já estava Pera aí. compartilhado? Não, mas é que precisa ser uma guia aqui, ó. Vamos lá. Ah, entendi. Isso. Todos estão vendo aí, né? Como se fosse a reprodução do vídeo. Sim. Eu vou dar play, aí vocês me dão um feedback se vocês estão ouvindo e vendo direitinho, tá? Eu Só acho que vai dar ok. retorno. Vamos fazer um teste. Provavelmente. Eu vou desligar meu microfone, então. Este homem, Estevão, é o pior dos seguidores. Tá bom, daquele áudio e o vídeo. Tá bom, Lucas. Beleza, então. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui. Eu vou desligar meu microfone e aí todos prestem bastante atenção, porque ó, esse vídeo ele vai ilustrar, né? Apesar ele é só uma animação, né? Mas ele vai ilustrar ali Pedro sendo julgado pelo Sinédrio e ainda assim vai mostrar Pedro não, verdade, desculpe, Estevão sendo julgado pelo Sinédrio e, além disso, vai mostrar, né, a conspiração, né, daqueles membros da sinagoga, eles pagando as pessoas para que mentissem a seu respeito, para que influenciassem ali no seu julgamento. Então, esse vídeo vai só ilustrar aquele trecho que eu deixei de tarefa para vocês, Atos 7, do 1 a 60, que aí vocês vão ler depois que a gente encerrar a aula ou durante a semana. Mas aí semana que vem a gente vai relembrar sobre isso. A gente vai perguntar, vocês fizeram a leitura? Vai ficar como uma tarefa aí adicional, uma tarefa bônus para vocês, tá bom? Vamos lá, vou dar play então, todos prestando atenção. Este homem, Estevão, é o pior dos seguidores daquele arruaceiro, Simão Pedro. Estevão está sempre dizendo as mais terríveis blasfêmias sobre Jesus de Nazaré, de que é melhor que Moisés e que as sagradas leis de Deus não têm valor. Eu mesmo ouvi dizer que Jesus de Nazaré iria destruir este lugar e mudar todos os costumes que Moisés lhe ensinou. Isso não vai ser fácil, já que o tal Jesus está morto. Você ouviu a acusação, Estevão. É verdade que você disse essas coisas sobre Jesus? Seus pais têm matado todos os profetas que Deus tem enviado, porque todos os profetas falaram da vinda do Salvador. Ora, mas é o Saulo. Rabino Gamaliel? Como vai o meu querido aluno? Mais sábio que o seu professor. Não duvido nem um pouco. O que o traz aqui? Eu vim me certificar de que esses cristãos receberão o que merecem. Bem, lembre-se. Pense antes de agir. Eu sei. Os cristãos também são pessoas como você e eu. Então, talvez haja alguma coisa que o aluno possa ensinar ao mestre. Sem dúvida, sem dúvida. Volte por aqui em breve, Saulo, e conte-me o que você aprendeu. Eu voltarei. Até logo, Rabino Gamaliel. Ora, você quase estragou tudo. Eu não estraguei nada. Foi você. Fui eu? De que modo? Pode me dizer, hein? Bom trabalho. Eu sempre me orgulhei de ser um excelente mentiroso. Ele é que fica sempre nervoso. Ué, e você fica sempre com cara Já de receberam seu dinheiro. Agora saiam daqui e não digam a ninguém. E quando o Salvador veio em pessoa, vocês o traíram e pessoalmente o assassinaram. Vocês receberam a lei, mas vocês não a observaram.
está olhando o quê? Ouço. Eu vejo os céus abertos. E vejo o Filho de Deus em pé à direita de Deus. E recuso ouvir esta blasfêmia! Blasfêmia! Que este homem não ofenda mais a Deus! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Não! Oh, Deus. Lembre-se de seu servo, Estevão. Deus vai se lembrar das suas blasfêmias, infeliz. Tome conta da minha túnica para que ninguém a roube, está bem? Com prazer. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Tome por vigiar minha túnica. Não. Eu senti orgulho em participar do trabalho de Deus hoje. Ele morreu sempre, tipo, vamos supor, ele morreu falando a palavra de Deus, né? Ele nunca falou que nunca, nunca era cristão, né? Ele morreu por Deus, né? Isso, exatamente. Na verdade, olha só, igual se vocês prestaram atenção, foi uma conspiração, né? Eles tiveram que mentir a respeito de Estevão. Lucas, Oi. Tem um final dessa história? O final foi esse, do vídeo. Ele foi apedrejado e aí... E também, lá na tarefa que eu deixei para vocês, vai falar mais sobre sobre como, né, tudo aconteceu. Mas olha, o final, a gente viu o seguinte, que Estevão mesmo, né, em seu último momento, ele viu, né, que Deus estava ali junto com ele. Em seu último momento, ele disse, né, ele pediu para que Deus não condenasse essa gente, né, por conta desse pecado, né, afinal foi uma conspiração e eles tiveram um julgamento deles, né, fizeram esse julgamento ruim, né, com Estevão, e mesmo assim, mesmo sendo julgado injustamente, ele pediu para que Deus, né, tivesse piedade, né, não condenasse esse povo por esse pecado, né, e aí, conforme o tempo se passou, né, as pessoas foram vendo, né, o quão errado estava, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, né, de julgar as pessoas simplesmente pelo simples fato de ele não está de acordo com essa nossa regra aqui, então vamos julgar ele dessa forma. Então, com o tempo essas coisas foram modificadas, né? Essa questão aí foi modificada. Mas então o final, né, da história de Estevão foi esse. Ele pediu, né? Ele falou: Senhor Jesus, receba meu espírito, né? Quando ele estava sendo apedrejado, ele sabia, né, que ali seria seu último momento, e ainda assim ele pediu para que Deus tivesse piedade, né? Não condenasse essas pessoas por essa atitude, né? Por esse julgamento que fizeram de forma injusta e por esse pecado que eles cometeram. Tá bom? Então, ó, só para finalizar, então, a gente está avançando para o término da nossa aula. Eu vou mandar o link depois do vídeo, e depois, se vocês quiserem reassistir para entender ainda melhor, né, depois que vocês fizerem a leitura de Atos 7, reassistir o vídeo para entender, né, como Estevão, né, estava ali naquele momento. Vocês viram a resposta que ele deu ao Sinédrio? O Sinédrio estava julgando ele, e aí ele começou a falar. Ele falou, olha... Ele falava a respeito das leis, né, que a lei estavam com eles, mas eles se recusavam, né, a obedecer. A lei de Moisés estava ali, né, diante deles, e eles agiam de forma que iam totalmente contra, em muitas situações, aquilo que a lei falava. Ele falou que eles condenaram muitos profetas que falavam da vinda de Jesus, condenavam porque eles não queriam ouvir sobre isso, e tanto é que eles condenaram até mesmo a Jesus, quando veio para salvar o seu povo. E aí o Sinédrio ficou
ficou descontrolado. Eles falaram, não, isso é blasfêmia, eu não posso ouvir isso, e aí deu no que deu. Eles agiram, perderam a razão, né? Agiram dessa forma, fizeram esse julgamento, né? Que hoje em dia não existe mais esse tipo de julgamento, mas na época o julgamento que eles achavam viável, né, era esse, e não era, digamos, o certo. Tanto é porque, né, foi uma conspiração, foi uma coisa planejada das pessoas que não gostavam de Estevão para que ele tivesse esse fim. E aí, calma. E aí ele deu essa resposta, né? Ele falou que eles não estavam, né, seguindo a lei de fato, eles julgavam os profetas, julgaram até mesmo a Jesus, e tem uma parte do vídeo que eles até falam, né, desse tal de Jesus. Eles não tinham a mínima reverência, né, com relação a Deus e com relação a Jesus, e por isso Estevão, né, apesar da gente olhar assim e falar, nossa, o fim dele foi bem triste, né, ele teve esse julgamento, mas Estevão, ele, em momento algum, ele teve medo, teve insegurança, não, porque ele sabe, ele viu, né, ele até percebeu que Deus estava presente com ele, quando ele estava sendo julgado. Ele, então, para ele, valeu, ele, né, valeu a pena ele se manter cada vez mais com coragem, né, para responder às pessoas, manter ali firme em sua fé, e ele, em todos esses momentos, né, em cada etapa, né, da sua jornada aí, Deus estava assim presente com ele, né, vendo as suas ações, vendo o testemunho que ele dava para o povo, e aí essa foi a história de Estevão, né, como servo da Igreja de Jesus. Lembrando, né, que ele foi eleito como diácono, lá no início da nossa historinha que a gente viu, e aí, por essa conspiração, né, por esse plano aí que fizeram contra ele, ele acabou desse jeito, mas em todos os instantes Deus estava com ele. Terminando então, ó, partindo para nossa... Opa! Calma, aí. Olha só, o comportamento de Estevão em seu último momento, né, de pedir para que Deus, né, não condenar. Jesus nos ensinou que devemos orar por aqueles que nos perseguem e ainda assim perdoá-los. E Estevão, né, demonstrou que ele tinha esse aprendizado, né? Ele foi muito perseguido, ele teve que encarar uma situação em que falavam mentiras sobre ele e ele, né, ele tinha que, de certa forma, se justificar falando isso não é verdade. O que eu falei foi isso, e a verdade da palavra de Deus é essa. Ele teve, né, muitos momentos de dificuldades, né, com relação a isso, com relação à perseguição que ele teve, e aí, mesmo assim, ele orou por aqueles que o perseguiam, e ainda assim pediu para que Deus perdoasse eles por esse pecado. Estevão obedeceu a Jesus e ele se tornou um exemplo de coragem e de bom testemunho. Um exemplo de coragem, de fé e de bom testemunho aqui na palavra de Deus. Então, a reflexão final, né, para a nossa aulinha de hoje, que a revista, né, coloca aí para a gente, é que devemos saber que há cristãos que são perseguidos até hoje, ou seja, apesar de hoje o número ser muito menor, antigamente existia uma grande perseguição aos cristãos, hoje em dia muitas pessoas também são perseguidas por falar da palavra de Deus. Enfim, então devemos nos compadecer dos irmãos que são perseguidos e devemos orar pela nossa igreja também, pela igreja de Jesus, que mesmo mediante as dificuldades, devemos, né, ter essa coragem que Estevão teve mesmo naquela época, né, de mostrar a nossa fé, né, mostrar aquilo que aprendemos, mostrar a verdade e não ficar calado, né, mediante as coisas erradas que muitas vezes as pessoas falam da palavra de Deus. Quando, se porventura, né, nos depararmos com isso, nós devemos agir igual Estevão, falando sobre aquilo que aprendemos e sobre a verdade da palavra de Deus. Então essa é a liçãozinha, né, de hoje, da nossa revista, falando sobre a vida de Estevão. Alguém ficou com alguma dúvida? Nope. Tá, muito bem. Não. Todos vocês têm a revista, né, do aluno em casa? Sim.
Então, na revista vai ter lá, né, a parte da lição durante a semana, né? Todos estão fazendo? Uhum. Sim. Tá, como é que tá, se a Márcia puder falar, como é que tá sendo feito? A gente tá corrigindo, tá vendo como é que estão fazendo? Nós ainda não fizemos nada, Lucas. A gente pode pensar, né? É isso que eu ia falar, né? Porque aí a gente podia fazer a correção com eles, né? Quando iniciar a aula. Junto, né? Isso. Ou, sei lá, marcar um dia durante a semana para A tentar gente- fazer a correção e a lição. A A gente gente fazia isso, não fazia? Na Oi? igreja? É, na igreja a Assim, gente... como é 2 professores, vamos supor, a Márcia um dia corrigia e o Lucas dava aula e vice-versa. Isso, quando a gente fazia a aula no templo, né? Você fala. Aham. A gente conseguia corrigir, né? Vamos pensar em alguma coisa, então, que já tem bastante lição, né? Já gente foram pode- 6 aulas. Ô, Lucas, Pode falar. Oi. a gente pode fazer assim, a criança faz a lição, manda a foto, né, no Pode grupo ser. e domingo, quando iniciar a aula, você A gente faz a correção. Pode ser também uma boa ideia. Além disso, deixa eu fazer uma pergunta. Na revista do aluno, tem aquele desafio da semana ou é só na revista do professor? Acho que para vocês também aparece, né? Desafio da semana? Deixa eu ver. Sim, Aparece? parece. Tem desafiar. Como que é o nome? Tá na página. Ixi, cortou aqui. é que eu Desafio já- da semana. Você. tá na- Você tem Estevão, uma vida, né? Na próxima parte é despertar. Aí, depois do ponto 4, Estevão perante o Sinédrio, tem o desafiar. Não é isso? Como é que Tem é? o desafio da semana. Ah, tem sim, tem sim. Colhe aqui seu desafio da semana. É. Que página que é, Caio? Calma aí, página 24 tem um. Deixa eu ver. Eles não têm a instrução, né, do desafio da semana, né, Márcia? Só vem escrito pesquise a lista mundial, você viu aí? Aonde? Na do aluno? É, desafio da semana, antes da leitura bíblica, no final da lição de Estevão. Pesquise na lista mundial da perseguição 6 países onde os cristãos sofrem mais perseguição. Localize-os no mapa e ore por um desses países a cada dia da semana. Mas eu acho que na revista do aluno não tem essa instrução, né? Porque eu tô com a revista do Caio aqui, aí não mostra, só mostra o desafio da semana e para colar. Ah, entendi. Então a gente digita no grupo. Isso, a gente manda lá o desafio da semana. Eu vou organizar eu vou organizar certinho, né, as instruções. Vamos só recapitular o que eu deixei de tarefa, então, para fazer durante a semana. Tem a leitura de Atos 7, certo? Todo mundo viu o vídeo. Acredito eu que despertou ainda mais o interesse de fazer a leitura para... Certo. Muito bem. Então, fazer a leitura de Atos 7, que é o capítulo todo, de 1 a 60. Eu mandei no grupo lá. Isso, eu vou mandar também. Eu vou organizar em tópicos lá, como lição de casa, e aí eu mando lá no grupo. Além disso, tem a lição da revista para fazer. E além disso, eu vou mandar o desafio da semana também. E aí, semana que vem, a gente fala sobre isso, sobre o que vocês pesquisaram e sobre quais países, né, que a Márcia já mencionou nas instruções, quais países que vocês descobriram, né, que sofrem esse tipo de perseguição. E aí a gente comenta um pouco mais sobre. Então, são 3 tarefas de forma bem resumida. Lucas, Oi? como a gente não estava praticando muita revista essas semanas atrás, então a gente faz todas as atividades que foi passada, né? Isso. Podem fazer para colocar em dia, que aí a gente vai pensar de alguma forma para a gente fazer a correção, né, de todas essas atividades, para passar esse feedback, né, para vocês. E aí, se a gente pegar, por exemplo, alguma coisa que ficou faltando, ficou pendente, aí a gente até coloca lá como observação, para a gente reforçar a questão da correção e da lição também.
Beleza. Então, podem colocar em dia, sim, as lições da revista. Acredito que todos tenham a revista em casa, e aí podem colocar em dia para a gente conseguir fazer a correção numa próxima oportunidade. E aí, então, beleza, são 3 tarefas, hein? A leitura do capítulo 7 de Atos, a lição da revista e o desafio da semana que a gente vai mandar lá no grupo, tá bom? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Parabéns pela aula. Obrigado. Alguma dúvida? Algum comentário que queiram fazer sobre? A Márcia quer falar alguma coisa também? Tá desligado o microfone aí. Eu sei que o horário está um pouquinho avançado, né? Mas eu gostaria de falar sobre perseguição bem rápido. Ontem, vindo do congresso, né? Nós viemos de São Paulo com o pastor, a Rosemary dentro do carro, e o pastor falando que o YouTube derrubou alguns vídeos, né? De cultos da nossa plataforma lá, né? E o que é que eles derrubam, né, os entendidos aí, né, o Lucas sabe, essa parte de TI, que eu não sei, essa parte, né, eles têm um programa e eles fazem a leitura desses vídeos, e se você falar em aborto, se você falar em homossexual, se você falar alguma coisa, e aparecer essas palavras, o YouTube se reserva no direito de tirar aquele vídeo do ar, né? E nós entendemos... Ô, Márcia, sabe por quê, Márcia? É porque o YouTube, o canal da igreja, tá como Family Friend. Aí, como tá nessa opção ativada, você não pode falar nenhum tipo de palavrão, nenhum tipo de bobeira, mas se ativar esse conteúdo tipo de criança assim, aí você pode falar as palavras que for, que o YouTube não vai te derrubar. Tá. Mas só pensando, o Igor, que a gente também tem essa parte do mundo, né, que tenta convencer o uso uso legal de drogas, né, legalizar o aborto há quantos anos, né, o Brasil não é legalizado, mas outros países são. Então, a gente pode enfrentar isso como uma perseguição à igreja, né, um modo de cercear, quer dizer, você não pode, você tem que aceitar tudo isso. E se nós somos cristãos e nós temos um manual de prática, de regra, então nós não podemos falar. Nós vimos semana passada, nós não discriminamos, né? Nós não discriminamos, mas nós temos que falar o que nós acreditamos, nós sabemos que é errado, nós temos que pregar. Como é que o pastor vai ensinar se ele não pode? Então, ontem a gente conversando isso, como são pequenos atos, mas aí você fala, não, Márcia, mas é a lei, né, para proteger a família de palavrão, de não sei o quê, então eles colocam, mas tem coisas a mais aí, né, são perseguições que passam desapercebidas, então nós temos que orar mesmo, e louvar a Deus, porque nós temos liberdade de culto, ninguém proíbe, a gente não tem que se esconder, né, em alguns países, se esconder em porões e ter a palavra de Deus decorada para poder ouvir a palavra de Deus. Nós saímos com a Bíblia na mão, nós entramos na porta da igreja e todo mundo viu o que está escrito ali, então nós temos que louvar a Deus por isso. E que Deus permita, né, que nunca proíbam a gente de falar de Cristo, né, de falar, eu sou cristão e eu vou pregar esse Cristo que eu acredito, tá? Então, quando eu vi essa história de Estevão, eu falei, nossa, louvado seja Deus, né? Muitos precisaram morrer para a gente poder ter liberdade. Cristo, né? E outros que não, que nem o Caio falou, não negou a Cristo. Estevão morreu e não negou a Cristo, em momento nenhum, né? Só isso. Ô, Márcia, esse é o desafio da semana, né? A gente pesquisar, fazer os países que são proibidos, né? Falar a palavra de Deus. A gente vai mandar as instruções mais detalhadas lá no grupo. Mas é basicamente uma pesquisa, assim, tá bom? Bom domingo. Então tá bom. Bom domingo e até mais, gente. Um abraço. Tchau. Vamos almoçar agora. Isso. Tchau. Bom almoço para todo mundo e bom domingo. Tchau, tchau. Ô, Márcia. Oi, fala, pode falar.
Ah, o povo já saiu, já deixa quieto agora. Pode falar, Igor. A gente passa lá no Eu ia grupo. falar de como foi a semana. Pode. Agora? Nós combinamos, porque como o culto hoje estendeu um pouquinho, e não adianta, Igor, a gente quer dar um abraço, né? Então, eu tinha umas irmãs que estavam tristes por causa de um acontecimento da semana, então eu fiz questão de abraçar, ela tinha feito teste de Covid, eu também, porque às vezes a gente precisa desse aconchego, né? E a pessoa estava muito triste ontem, e eu falei que hoje eu não ia sair correndo para vir dar aula, que eu ia falar com essa pessoa, né? Então, aí teve o negócio do carro lá, que tiraram o carro, então, aí demorou alguns para liberar o carro, tinha um guincho tirando o carro batido. E aí nós preferimos deixar um pouquinho da semana, tá bom? Você quer falar alguma coisa que aconteceu de marcante, Igor? Mas tua semana foi boa? Foi ótimo. Eita! Foi pro rodízio ontem. Você perdeu, o Lucas. Oi. Você perdeu aqui o desabafo amoroso do Igor, viu? Quando? Aula retrasada, nós até desgravando. Eu até parei a gravação no final para poder a gente esclarecer. Depois eu vou assistir para ver. Não, você vai assistir, mas infelizmente eu não pude deixar gravado, né? Porque era muito aberto. Mas, Igor, fala, o que aconteceu anteontem? Foi no rodízio, nem chamou? Não, ontem. Foi pro rodízio? Falou que foi no rodízio aí. Olha só, hein? Da hora, hein? De carne, né? Carne, linguiça, queijo, coração de galinha. Ah, você gosta, né? Ah, não, esse trem bom. Tô cheio até agora. Tá cheio até agora? É. Mas semana que vem a gente... Viu? Semana que vem a gente começa e você começa pelas carnes. A gente começa falando o que aconteceu durante a semana. Tá bom? Ah, eu pensava que você ia falar que semana que vem já pro rodízio, eu fiquei feliz. Você pagando, a gente termina a aula, Lucas. A gente termina a aula e vamos pro rodízio. Topo na hora. Não precisa nem ser pra minha família, só pra mim. Topo, tá topado. Eu tô de acordo, Igor. Frente carnal. Então tá bom, Igor. Não vai almoçar agora, hein? Vai fazer jejum e oração, tá? Ou se não, só saladinha. Tá bom, gente. Bom domingo, viu? Tchau. Bom domingo. Até mais. Tchau. Ninguém ouviu.